qualquer outra história em que não penso acreditar, sentia-me cheio de compaixão pelo pobre povo iludido. Agora, acho que, pelo menos, era eu tão digno de lástima quanto ele. Montaigne. Se nos queremos inteirar exatamente, completamente, rigorosamente, desses fatos extraordinários, não paremos. Talvez parecer-nos-ão cada vez mais fantásticos, cada vez mais incríveis. Porém saibamos que não é um romance que estamos a ler, são observações visuais. Coisas vistas, como diria Victor Hugo. O que é preciso saber é se a velha hipótese clássica da alucinação continua admissível, se a ciência chamada positiva não andou errada até hoje. A seguinte manifestação, ocorrida 8 dias depois da morte, é bastante estranha, mas não é muito rara. É extraída de uma carta que me foi dirigida de Paris, no mês de agosto de 1900, por um vizinho da casa editora pertencente ao meu irmão, carta 1066, o avô materno de minha mãe, falecido a 13 de fevereiro de 1880, habitava em casa do seu genro, o Sr. S., bibliotecário da Escola Politécnica. Cerca de 8 dias depois da sua morte, a campainha que correspondia com o quarto do Sr. S. pôs-se a tinir. Esse quarto ficara fechado desde a inumação. Toda a família estava então à mesa na sala de jantar, situada igualmente no andar térreo, a criada estava na cozinha, no primeiro andar. Todos acudiram ao tinir, mas nada foi notado de particular no quarto, apesar de a corda da campainha estar ainda a mover-se. A mesma manifestação se repetiu por 3 vezes, com intervalos. A. Rebourua de Valgirard, 20, Paris. Meus leitores estão a par desses toques inexplicados de campainha, constatados com segurança. Esta, como tantas outras, não deixa pairar dúvida alguma nos que conhecem e apreciam o discernimento ponderado do narrador. São manifestações póstumas, por assim dizer, banais. As aparições são mais raras e muitas vezes mais discutíveis. Não queremos aqui nem ilusões nem devaneios nem visões imaginárias, queremos observações exatas. As histórias de fantasmas são em geral aceitas de mau grado e é muito natural, visto que quase sempre são unidas a uma credulidade cega que desconcerta. Por mim, sempre estive pouco disposto a aceitá-las e só as aceitei depois de um exame crítico tão minucioso quanto possível. É indispensável indagar do que é realmente verdadeiro e do que a imaginação acrescentou, o que nem sempre é fácil de determinar. A melhor prova de que nunca tive pressa em aceitar benevolamente essas histórias é que uma conheço desde minha infância e nunca a publiquei. Creio poder dá-la aqui, agora, nas páginas deste capítulo. Deu-se na minha família, há muito tempo, quando reinava Luís V, em 1784, e teve como testemunha minha bisavó materna, que não cheguei a conhecer, pois morreu em 1844, com perto de 100 anos, tendo eu 2 anos. Quem me fez a narração do caso foi minha própria mãe. Ela era numa aldeiazinha do condado de Bar e Lode, incorporada hoje ao departamento do Alto Marne, não longe de minha terra natal e terra natal do meu avô materno. Durante toda a minha infância lá passei minhas férias nos cerros cheios de vinhedos, em frente de Beaumont, no meio de graciosas paisagens, nos bosques cheios de pássaros. A casa onde se deu o fato ainda existe, fica à entrada da aldeia, à direita, e é chamada o Castelo, pertence atualmente a um primo meu. Quando estava reunindo os documentos do meu inquérito, em 1899, minha mãe, que tinha voltado justamente à sua terra natal, após longa e trabalhosa existência em Paris, enviou-me a seguinte relação: nunca quiseste tomar a sério a célebre história do falecido Rollet, que ouviste contar tantas vezes por papai e por mamãe, mas eu ta envio assim mesmo e dela farás o que quiseres. Eu, pessoalmente, não tenho razão para duvidar dela. Esse Francisco Rollet era o irmão da cunhada de minha avó. Habitavam juntos, eram lavradores. Algum tempo depois da morte desse bom homem, minha avó vai à cozinha que conheces, no andar térreo, para ver, como boa dona de casa, se o caldo do cozido fervia. Vê seu cunhado sentado no canto do fogão grande, como se fosse vivo. Estupefata, foge.
Pouco tempo depois, ao voltarem os rapazes que tinham ido trabalhar no campo, dizendo-lhe um deles que tinha muita fome, sem lhe dizer nada, ela o mandou tirar um pouco de toucinho na panela que fervia no fogão, pois assim poderia ele esperar pelo jantar. Esse rapaz serve-se pressuroso. Mas, ao pôr a tampa na panela, dá com o fantasma e põe-se a gritar: "Meu Deus, meu Deus!" Ouvi dizer também que nesse momento um empregado da fazenda tinha praguejado e que o desaparecimento súbito do fantasma tinha coincidido com o soltar da praga. Tal é a narração de minha mãe, também ouvida por mim da boca de minha avó. Esta aparição não causava dúvida alguma às pessoas de minha família. Falecido Rolete era personagem lendário, embora modesto. Visão imaginária, diziam. Alucinação da minha bisavó e também do rapaz que voltara da roça e ao qual afirmava ela nada ter contado para divertir-se com a sua surpresa e para saber se ele também veria o falecido. Nenhum ficara satisfeito com essa hipótese de alucinações, pois tinham certeza de ter visto bem, ter reconhecido o homem, sentado tranquilamente no canto da lareira. Que há de real, de certo, no âmago dessa história? O mais provável, parece, é que minha bisavó, tendo então 39 anos, foi vítima de uma ilusão e comunicou aos que a cercavam sem disso se lembrar depois. Podemos ler na obra muito documentada de Brière de Boismont, sobre as alucinações, grande número de observações muito interessantes. Mas ao ler essa obra clássica acode a impressão de que a palavra alucinação está longe de explicar todos os casos. Que esse morto, modesto, enterrado com as regras, tenha vindo sentar-se diante do fogão com sua roupa habitual é o que propunham crer e que não admitimos. Entretanto, se o viram, o que se chama visto, seria conveniente achar outra explicação para esse fato, como para tantos outros. Minha mãe, cuja absoluta sinceridade de um lado e ponderação de espírito do outro, apesar das suas convicções católicas inabaláveis e contra as quais nenhum raciocínio pudera prevalecer, foram apreciadas por todas as pessoas que a conheceram, considerava essa história como absolutamente autêntica. Tanto mais admitia quanto conhecia outras iguais, acontecidas em sua própria família, notando-se entre muitas a seguinte, narrada em uma outra carta de 1899, Eugène Bichet, que conheceste na tua infância e que foi a primeira mulher do nosso primo, o relojoeiro Lomond de Beaumont, perdeu a mãe quando apenas tinha 14 ou 15 anos. Ora, por 2 vezes, à boca da noite, indo ao depósito de lenha, pequena construção em frente da casa, por 2 vezes diferentes ela viu, mas viu mesmo, sua mãe sentada no monte de lenha. Teve tanto medo que nunca mais lá voltou. Existem ainda pessoas que a ouviram contar o caso repetidas vezes, estando eu no meio dessas testemunhas. Pessoalmente, nunca vi nada e quisera tanto ver meu pobre pai. Até hoje só consideraram essas visões como apuras alucinações. Queremos, porém, aqui analisar completamente o assunto com toda a liberdade de espírito e comparar as observações. Os capítulos precedentes incitam-nos a ter uma atenção científica contínua. Lembramos, ao encetar este capítulo, um pensamento de Montaigne. La Rochefoucauld por sua vez escreveu: acontece com o verdadeiro amor como com a aparição dos espíritos, todos falam nisso, mas poucos os viram. É real que nessa matéria tão interessante nossas informações pessoais são muito menos numerosas do que as trazidas por terceiros e ainda menos do que as trazidas de mais longe. Mas não poderia ser de outra forma, pois os que nos informam são mais ou menos numerosos, ao passo que cada um de nós é o único observador dos fatos pessoais. É mais uma razão para que nos apliquemos em registrar cuidadosamente o que nos parece autêntico. Nossa época não é menos fértil em manifestações póstumas do que no tempo em que viviam La Rochefoucauld e Montaigne. Começam somente agora a submetê-las à análise rigorosa. Confio que este trabalho servirá para afirmar definitivamente a realidade do assunto. Pôde-se ler em O Desconhecido o sonho premonitório, de notável precisão, contado pelo Sr. Amédée Basset, tabelião em Vitrac, Charente. Eis um caso de aparição visto por seu pai, proprietário na Haute-Vienne. Apresentá-lo-ei aqui precedido de uma carta que demonstra toda a importância que o próprio autor liga a essas pesquisas,
Carta 640. Embora muito ocupado pelo trabalho do meu tabelionato, não posso resistir ao desejo que sinto de lhe manifestar toda a minha admiração por suas pesquisas, sob esse título que deveria cativar todas as pessoas ansiosas de se instruir. O desconhecido. Os problemas cuja solução científica desejais são, com efeito, daqueles para os quais ninguém deveria ser indiferente, pois, na minha opinião, não há questão mais importante para a nossa pobre humanidade. Para entrever, que digo, para demonstrar que a célebre afirmação de Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, não se aplica unicamente ao que combinamos chamar matéria, mas também a tudo aquilo que constitui o mundo, estabelecer que tudo se prende na natureza e que cada fato é consequência de outro, quer se trate do pensamento, quer da energia material, haverá problema mais cativante cuja solução seja mais fértil. Infelizes resultados. Durante minha clericatura, apaixonei-me por essas questões e tinha consignado num caderninho, que perdi infelizmente, todo o resultado de minhas pesquisas. Lembro-me, entretanto, que tinha conseguido reconhecer que nossas ideias sobre nossa existência são contrárias à realidade, que o tempo e o espaço não poderiam ser definidos de maneira racional e que existe um vínculo invisível, porém poderoso, o qual une todos os mundos entre si. Segundo minha humilde opinião, o vácuo absoluto não existe em parte alguma e o infinito está povoado por entes, por forças, se quiser, que para serem percebidos por nossos sentidos, e isto para que tenhamos materialmente percepção da sua existência, só desejam achar um agente hábil que, tal como o fluido vital, o qual os materializa, e chegava eu à conclusão seguinte: os videntes têm simplesmente o poder de se desdobrarem, de emprestarem seu fluido vital à força, ao espírito que procura comunicar-se com eles. Vitrac, 27 de abril de 1899. Esta carta demonstra que as questões que aqui estudamos interessam todas as esferas sociais. Continuava com a relação do sonho assinalado acima, e em seguida descrevia a singular aparição de morto que se vai ler. Esta narração é tanto mais digna de atenção que, primeiro, trata-se de um fantasma visto em pleno dia. Segundo, o observador o seguiu durante bastante tempo para que a hipótese de uma alucinação não possa ser-lhe aplicada. Que será? Ignoro, mas o fato existe. Escreve o Sr. Bassett: meu pai viu por diversas vezes, muito nitidamente, o fantasma de um homem falecido havia um mês e dentre muitas na circunstância seguinte, estava vestido como nos dias de festa e é provável que eram essas as roupas com que tinha sido enterrado, e foi avistado atravessando a estrada que ladeia ao cemitério, depois subindo o talude que rodeia essa estrada, dirigindo-se depois para a porta do cemitério onde desapareceu. Era cerca de 5 horas da tarde. Meu pai dava, à noite, antes do jantar, seu passeio habitual e diário, acompanhado por um dos seus amigos, quando, subitamente, viu desembocar de um caminho, em frente ao cemitério, um homem, que muito naturalmente atravessou a estrada e, subindo pelo talude da estrada, com 5 a 6 metros de altura, isto com a maior facilidade, cito textualmente a carta de meu pai, chegou ao lugar onde há uma plataforma ao nível do cemitério, depois, caminhando sempre em linha reta, entrou no cemitério. Nada pode fazer admitir meu pai tenha sido vítima de uma alucinação, porque, como ele nota, foi só quando viu o fantasma subir com grande facilidade o talude e a estrada que ele ficou admirado e lembrou-se, somente então, que esse indivíduo, chamado Boireal, tinha morrido. Meu pai, infelizmente, não se recorda se o amigo que com ele estava viu o fantasma, mas ele precisa o fato de esse amigo ter vivido em muito maus termos com o falecido. O certo é que meu pai nos contou isto naquela mesma noite e deu-nos como explicação dessa aparição o ódio que existia entre seu amigo e o morto. Meu pai prontifica-se a escrever-lhe os pormenores suplementares que julgaria úteis. Dou-lhe junto seu endereço na Haute-Vienne. Amédée Bassett. Os senhores Bassett, pai e filho, não admitem a hipótese alucinação. A observação foi feita com muita frieza, muita simplicidade, muito naturalmente, como se tratasse de qualquer encontro banal. Coisa curiosa, dentre centenas os milhares de observações que reuni desde 50 anos, uma há que oferece com a precedente a mais completa analogia.
Sua narração é devida ao Dr. Phil Gairon, doutor em Ciências e em Medicina, tendo-a publicado ele no seu livro La Survivance de L.M., Paris, 1907. Eila, o desenho aqui incluso representa a entrada oeste da aldeiazinha de Savignac, situada no alto vale do Ariege. Vê-se à esquerda o cemitério separado do parque por um caminho. A estrada geral ladeia os jardins, pátio e parque do castelo, assim como o cemitério. No mês de outubro de 1837, às 7 horas da noite, minha avó e as suas duas irmãs mais moças passeavam na estrada. Vinham de volta para a aldeia e estavam nos pontos quando avistaram, quase diante delas, um senhor vestido de cor de cinza e de bengala na mão. Seu chapéu mole de feltro era cinzento, a calça também era dessa cor, porém mais escura que o colete e a sobrecasaca. Minha mãe disse então à minha avó: se meu tio não tivesse morrido há um mês eu diria que é ele, este tem a roupa igual e o mesmo modo de andar. Como já estava escurecendo, não se podia distinguir o rosto. Minhas duas tias exclamaram: vamos ver quem é. E puseram-se a correr. Quando chegaram ao ponto TT, o transeunte estava no ponto F a uns 30 passos delas, parou de repente e deu uma passada larga do ponto F ao ponto A por cima de um muro de 80 centímetros de altura, o qual cerca o prado e o separa da estrada. Esta passada não pode ser dada, pois a distância de F a é de mais de 3 metros. Ao ver isso, minhas duas tias exclamaram: oh, mas que passada! Nesse mesmo momento o fantasma desapareceu no ar. Elas correram para o lugar onde havia desaparecido para ver se ele não tinha caído do muro. Caminharam em diversos sentidos no prado, cuja erva estava muito baixa, não viram ninguém. Essa aparição foi vista por 4 pessoas que não estavam de modo nenhum alucinadas. Minha tia mais moça morreu em 1895, com 75 anos, e algum tempo antes de morrer tinha me contado essa aparição, da mesma maneira que eu tinha ouvido minha mãe contá-la por diversas vezes. Perguntarei ao leitor imparcial, que acaba de ler estas linhas, se não acha que esses dois fatos, independentes entre si, se confirmam mutuamente se a hipótese antiga da alucinação não é o que há de mais improvável para esses diversos observadores, pois nesses dois casos o morto pareceu realmente vagar não longe da sua sepultura. O seguinte caso passou-se na Alti-Marne e me foi referido por um dos meus eminentes patrícios, o senhor de Maricourt, fora viajar na Bretanha, de visita a vários parentes. Era no reinado de Napoleão e, durante essa viagem, sua correspondência não lhe fora enviada regularmente pelo correio. Quanto ao telégrafo, não existia nesses lugarejos afastados. Boissy ainda não tinha sua estrada de ferro, iam tomá-la em Saint-Dizier, e era um ambulante que fazia o serviço do correio. O senhor de Maricourt tomara esse carro ambulante para voltar a casa. A estrada passava diante do cemitério, era mais ou menos meio-dia quando na porta do cemitério viu seu filho que o olhava. Esse moço tinha aparência tão natural que o pai cogitou de mandar parar o carro para descer e voltar com ele. Pensou que tinha havido algum enterro e que o filho saía por estar acabada a cerimônia. Quando chegou a casa soube da morte quase súbita desse filho, já enterrado desde alguns dias. Muito tempo depois o senhor de Maricourt ainda chorava quando narrava esse fato. Estes 3 casos tão semelhantes, e muitos outros assim existem, levariam à conclusão de que os mortos vagueiam por vezes nos arredores de suas sepulturas. Mas entre muitas dificuldades para admitir a realidade objetiva dessas observação, não será ainda a principal a que diz respeito ao vestuário, ao aspecto visto pelas testemunhas? Poderemos tentar explicá-la. Sim. Se admitirmos que o morto, no estado de espírito invisível, de sombra imaterial, de ente diferente de nós, inacessível aos nossos sentidos físicos, está ali perto de nós, também podemos admitir que ele age espiritualmente sobre nosso próprio espírito e que essa ação se nos revela sob uma forma sensível. Fulano está aí e influencia nosso cérebro por meio de ondas psíquicas desconhecidas. Essa impressão se evidencia em nós pela imagem do indivíduo que conhecemos. Os espectadores o veem como conhecem.
O fantasma pode ser real e invisível e tornar-se visível para nós, tomar uma forma em nosso espírito, em nosso nervo óptico e nossa retina, pondo em cena certas fibras cerebrais, não sendo visível para cérebros não adaptados a essas vibrações. As aparições de duplos de entes vivos pertencem provavelmente à mesma ordem. Quando a senhora Wilmot sucede ver seu marido num navio após uma tempestade e é vista por ele e por seu companheiro de beliche, o Sr. William Fite, era somente seu espírito que lá estava, tendo para isso atravessado o mar. Entretanto, ambos a viram nos seus trajos de dormir, o desconhecido, capítulo 8, casus vi. O mesmo se dá em todas as aparições de duplos. O fenômeno é ao mesmo tempo objetivo, externo para o vidente, real e subjetivo, interno porque o vidente o interpreta. Por mais esquisitas que sejam, as histórias de fantasmas têm uma origem baseada na própria observação e nem a alucinação nem a ilusão podem explicá-las. Não é científico negá-las de antemão e eliminá-las sem as examinar e estudar. Um pesquisador independente, positivista da escola de Augusto Comte, Adolfo Dacier, declara que escreveu a esse respeito um trabalho cujas ideias se afastam tanto das visões místicas quanto das alucinações espíritas. Coisas que nos parecem impossíveis e que foram apelidadas ilusões pelos sábios mais sérios são entretanto reais. Nessa obra narra que viu uma comarca inteira em desassossego pelo episódio seguinte: o padre Peitou, cura da paróquia de Centenac, Ariage, morrer havia pouco tempo. Nos dias posteriores deram-se na casa do pároco ruídos insólitos e tão persistentes que o pároco que o substituíra esteve a ponto de abandonar o lugar. Os habitantes tão ignorantes quão supersticiosos não ficaram atrapalhados para explicar esse prodígio. Declaravam que a alma do defunto estava penada porque não tivera tempo de dizer, antes de morrer, todas as missas cujo preço havia recebido. Educados no dogma cristão, diziam que o falecido cura tinha deixado definitivamente o planeta para uma das 3 residências póstumas, o céu, o inferno, o purgatório, e eles supunham que as portas dos 2 lugares de penitência estavam tão solidamente aferrolhados que ele não podia voltar para trás. Mas vejamos a história do fantasma. É realmente a mais curiosa daquela época, não só pelo tempo que duraram as manifestações como pelo modo com que se apresentaram, sendo elas presenciadas por um grande número de habitantes. O Sr. Dacier, querendo ter como que um atestado exato, dirigiu-se ao antigo professor público de Centenac, o Sr. Auger, o qual, depois de haver interrogado os anciãos da aldeia sobre o que tinham visto ou ouvido, lhe enviou o seguinte resultado do seu inquérito: Centenac de Serol, 8 de maio de 1870. E quando, há cerca de 45 anos, morreu Peitou, cura de Centenac, ouvia-se todos os dias, à boca da noite, moverem as cadeiras nos quartos da casa do pároco, passearem, abrirem e fecharem uma caixa de rapé, e isto com o ruído que faz um homem ao tomar uma pitada. Esse fato, que se repetiu por muito tempo, foi admitido pelos mais ingênuos e pelos mais medrosos. Aqueles que se queriam mostrar como os espíritos mais fortes, mais incrédulos, da aldeia não deram fé ao caso e contentavam-se em zombar dos que estavam persuadidos de que o cura voltava a este mundo. 2 deles, Eicheine, Antônio, presidente da Câmara Municipal naquela época e falecido há 5 anos, e Gali, Batista, ainda vivo, os 2 únicos do lugar que tinham alguma instrução, e por consequência os mais incrédulos, quiseram certificar-se por si mesmos se todos os ruídos noturnos que diziam ouvir na casa do pároco tinham algum vislumbre de realidade. Ou se eram somente ideados por imaginações fracas, fáceis de se assustarem. Uma noite, armados, um de espingarda e o outro de machado, resolveram ficar de vigia toda a noite na casa do pároco, bem decididos, caso ouvissem alguma coisa, a não serem ludibriados. Instalaram-se na cozinha, perto de um bom fogo, e começaram a conversar sobre a ingenuidade dos habitantes do lugar, quando, no quarto que ficava justo por cima da cozinha, ouvem um ruído, depois movimentarem as cadeiras, alguém a andar, descer em seguida a escada e dirigir-se para a cozinha. Levantaram-se, o Sr. Eicheine coloca-se à porta da cozinha e, machado na mão, prestes a ferir quem se atrevesse a entrar, e o Sr. Gali aponta para a porta com a espingarda.
O ente que parecia andar, ao chegar à porta da cozinha, toma uma pitada, isto é, os dois homens ouviram o ruído que faz um homem ao tomar uma pitada. Depois, em lugar de abrir a porta da cozinha, o fantasma entrou na sala de visitas, onde o ouviram passear. Eixain e Gali, sempre armados, saem da cozinha, entram na sala e nada veem. Correm a casa toda, de cima a baixo, revistam os quartos, os recantos, encontrando tudo no seu lugar, tanto as cadeiras como os outros objetos. Eixain, que fora o mais incrédulo, diz então ao companheiro: amigo, isso não é coisa de gente viva, é o senhor cura peitou, é o seu modo de andar e de tomar pitada que acabamos de ouvir, podemos dormir sossegados. E Maria Calvet, empregada do Sr. Ferré, sucessor do Sr. Peitou, mulher corajosa, não se impressionando com coisa alguma, não acreditando no que contavam, e que, sem medo algum, teria, como se costuma dizer, dormido sozinha numa igreja, limpava um dia, ao anoitecer, os utensílios da cozinha, no corredor do celeiro. O Sr. Ferré, seu patrão, que fora visitar o Sr. Cura Desplas, seu vizinho, não devia voltar. Enquanto a dita Calvet estava ocupada a lavar com cuidado seus utensílios, um padre passou diante dela sem lhe dirigir a palavra. Oh, senhor cura, o senhor não me mete medo, disse ela. Eu não sou tola, não vou acreditar que é o senhor Peitou que vem cá a aparecer-nos. Não lhe respondendo o padre que passara e que ela julgava ser seu patrão, Maria Calvet levanta a cabeça, vira-se e não vê ninguém. Então apodera-se dela o medo, desce rapidamente, vai à casa dos vizinhos contar-lhes o que acabava de lhe suceder e pede à mulher de Gali para vir naquela noite fazer-lhe companhia. E Iane Moretti, casada com Ferran, viva ainda, ao alvorecer, ia com seu jumento buscar uma carga de lenha na montanha. Ao passar diante do jardim da casa do pároco, vê um padre a passear ao longo da alameda e com um breviário na mão. No momento em que lhe ia dizer: muito bom dia, senhor cura, o senhor acordou cedo hoje, o padre voltou-se, continuando a ler o breviário. A mulher, não querendo interromper as suas orações, seguiu seu caminho, sem que nem de leve pensasse em uma aparição. Ao voltar da montanha, com seu jumento carregado de lenha, encontra o novo cura de Centenac diante da igreja. O senhor acordou cedo, hoje, senhor cura, disse ela, eu julguei que ia de viagem, quando o vi esta manhã a ler o breviário no jardim. Não, mulher, não era eu, responde cura, há pouco tempo que levantei, acabo agora mesmo de dizer a missa. Mas então, replicou esta assustada, quem era esse padre que ao alvorecer estava lendo seu breviário na alameda do seu jardim e que me deu as costas quando eu lhe falar? Teria morrido de medo se tivesse pensado que era o cura que morreu. Meu Deus, nunca mais terei coragem para passar ali de manhã cedo. Eis, senhor, 3 fatos que não são o resultado de imaginações fracas e assustadas. Duvido que a ciência possa explicá-los facilmente. Serão fantasmas? Não o afirmarei, mas é alguma coisa que não é natural. J. Alger. Tal é a narração do professor de Centenac. Sou da mesma opinião que Dacier, é muito difícil, para não dizer impossível, recusar esses testemunhos, embora tudo isso seja inexplicável, como aconteceu com os aerólitos no século XVIII. Podem objetar que após 45 anos a lembrança pode estar imprecisa, mas essas observações são tão simples e tão banais que o tempo não pôde alterá-las muito. Posso notar, a esse respeito, que escrevo essas linhas em 1921 e lembro-me, como se fosse ontem, de certos pormenores da Guerra de 1870, na qual tomei parte como capitão de engenharia encarregado da inspeção óptica dos prussianos, que procuravam acampar nas colinas de Meudon, e da seção de obuses, que deviam ser despejados sobre aquele ponto pelos fortes de Montreuil, Vanvizisse, ligados todos telegraficamente ao nosso observatório de La Muette. Essas recordações são perfeitamente certas. A narração do professor pode ser tida como exata. Pois bem, esse cura falecido, que volta à sua casa, nela passeia, serve-se da sua caixa de tabaco, lê seu breviário de manhã cedo, na alameda habitual, tudo isso parece uma história inadmissível para a razão mais elementar. E então? Não podem cair pedras do céu, dizia Lavoisier. A terra não pode girar sobre si mesma, dizia Ptolomeu.
O Sol não pode ter manchas, afirmavam a Galileu e Scheiner os peripatéticos de 1610. É impossível que um telegrama atravesse o Atlântico, sustentava Babinet, do Instituto. O fonógrafo é artimanha de ventríloco, clamava o Sr. Boilaud na Academia de Ciências. A eletricidade não produz contorções nas rãs, asseguravam os adversários de Galvani. A vacina não impede a varíola, declaravam os colegas de Jenner. Nunca será encontrado o homem fóssil, afirmava Elie de Beaumont e Ébaucher de Perthes, etc. O autor de L. Humanité Posthume declara que em virtude dos princípios do método positivo, os fantasmas são incontestáveis, não sendo possível duvidar deles, e acrescenta as aparições do cura de Centenac um número respeitável de comprovações análogas. Sua conclusão, igualmente baseada sobre os duplos dos vivos, é que todo homem e mesmo todo animal possui seu duplo, corpo fluídico cuja realidade se tem igualmente, pelas sensações dos amputados que sentem dores na extremidade dos membros que não possuem mais. Todo o indivíduo teria em si sua imagem fluídica, que depois da morte constituiria o fantasma póstumo. O ser etéreo, ao destacar-se do corpo, só sentiria uma mudança de meio, conservando muitas vezes seus hábitos, seus preconceitos, suas ideias. Está preso à sua sepultura, fica em comunicação com as pessoas que ama e mesmo com as coisas. Mas essa continuação de nós mesmos não dura muito tempo. É ela formada de moléculas que se desagregam algum dia e voltam para o universo. A existência dessa sombra é de curta duração, embora muitos façam o impossível para manter sua vida póstuma à custa dos vivos, como por exemplo os vampiros. Dou essas conclusões de Dacier sem com elas me associar, apesar da sua antiguidade egípcia. Ele não acredita na alma, no mundo psíquico, e reduz tudo à matéria. Suas observações sobre as aparições dos mortos nem por isso deixam de ser interessantes. Nada neguemos, porém não façamos nenhuma teoria. Ainda não é chegado o tempo. Estabeleçamos os fatos, base da ciência futura. Examinemos tudo com imparcialidade. O progresso dos estudos psíquicos é devido ao trabalho de um pequeníssimo número de homens que caminham para a frente com passo firme e seguro, sem se incomodarem com os murros e os sarcasmos dos campos filosóficos opostos. A maioria conservadora dos sábios sempre em todos os tempos só cedeu com repugnância e má vontade ao efeito do progresso. Meus leitores sabem com certeza que o ente humano, excitado pelo desejo de anunciar sua morte a uma pessoa amiga, pode, à distância, agir sobre o espírito desta pessoa de maneira a produzir nela uma impressão correspondente. A ciência oficial, desde muito tempo, deu a essas impressões o nome de alucinações, porém seria conveniente haver uma explicação sobre o sentido dessa palavra. Lendo a obra clássica sobre les hallucinations, as alucinações, de Brière e de Boismont, tem-se a impressão de que ele está longe de explicar tudo, como pretende, e como ensinam habitualmente os fisiologistas. Acontece agora o que aconteceu durante 1000 anos com o diabo. Os professores daquele tempo tudo explicavam igualmente por meio da sua intervenção oculta, a qual não era provada de modo nenhum. Os demônios e os gênios dos gregos e dos hebreus não eram provados também. Hipóteses muitas vezes contentam depressa demais. A alucinação vale tanto quanto valia o diabo. Por vezes parece mesmo que não vale o diabo. Em nosso trabalho atual os fatos de observação são os que nos interessam. Pois bem, repito pela 1000ª vez, a alucinação não os explica. Que alucinação será possível imaginar para o caso seguinte? Trata-se da aparição de um morto a duas testemunhas independentes. É extraído de uma carta que me foi endereçada de Nantes a 31 de março de 1921, carta 4407. O caso que lhe vou submeter teve duas testemunhas, uma delas habita atualmente em Nantes, na mesma casa e no mesmo andar que minha tia. Essa testemunha, quando solteira, tinha estado empregada como criada numa família, dona de um pequeno bazar. À mesa, quando conversavam sobre alma e sobrevivência, o marido dizia à mulher: se eu morrer primeiro e puder voltar, virei visitar-te. Anos se passaram e o marido cai doente e morre.
Algum tempo depois, a criada que dormia na cozinha no primeiro pavimento, atrás da loja, ouve, quando estava deitada, um ruído dentro do aparador, como se a louça estivesse estalando. Levanta-se, julgando ser o gato causador desse barulho, e não encontra, também não vê quebrados nem copos nem pratos. Admirada, torna a deitar-se. Recomeça a bulha. A luz está apagada. Percebe nos pés de sua cama uma forma esbranquiçada, esta se torna mais precisa, e nesta aparição a criada reconhece perfeitamente o antigo patrão. Assustada, não dorme, de manhã cedo sobe ao primeiro andar no quarto de sua patroa, levando-lhe sua primeira refeição. Chama a atenção desta palidez da criada, pergunta-lhe qual a causa dessa palidez e obtém a resposta: Maria, imagina que esta noite apareceu-me meu marido. Reconheci-o perfeitamente. Falou-me, disse-me, vês, nós não morremos, preciso de preces. Vai ver, disse a patroa, se as crianças viram alguma coisa, pois não estou sossegada. Num quarto ao lado, dormiam em sossego duas meninas. A criada, então, contou a ama sua própria observação. Este caso parece-me interessante porque essa aparição se efetuou bastante tempo depois da morte, na mesma noite, perante duas pessoas que dormiam, uma no primeiro pavimento e a outra no primeiro andar, não se tendo elas comunicado as impressões sentidas. Para este caso, onde estará a alucinação coletiva? G. Neberry. Meu correspondente tem toda a confiança na sinceridade das duas narradoras. Será possível supor que uma das duas teve uma ilusão partilhada telepaticamente pela outra? Mas as impressões não se assemelham. Com a criada deu-se o barulho da louça, com a patroa houve pedido de preces. Lead Beater assinala um caso notável de aparição de uma mãe a seus filhos para salvá-los de um perigo. O Dr. Tony Mazzoniali conta que um homem que acabava de perder a mulher fora convidado a ir com seus filhinhos passar algum tempo na roça em casa de um amigo. Era uma casa vasta e no seu pavimento inferior havia corredores compridos e sombrios onde as crianças se compraziam a brincar e a correr. Um dia, entretanto, subiram muito sérios ao primeiro andar junto dos parentes, a quem dois deles explicaram que, quando estavam a correr num dos corredores, a mãe lhes aparecera, dizendo-lhes que não fossem para diante e voltassem para trás, tendo desaparecido depois de lhes dar esta ordem. Buscas foram feitas e verificou-se que, se as crianças se tivessem adiantado um pouco mais nesse corredor, teriam caído num poço aberto, a mãe, por conseguinte, salvar-os de morte certa. Este exemplo o prova, escreve Lead Beater, que a mãe havia conservado mesmo no plano astral o hábito de velar por seus filhos com solicitude que, como tem acontecido em diversos casos, seu desejo intenso de protegê-los contra o perigo iminente em que estavam dera-lhe um instante o poder de se tornar visível para eles e de se fazer ouvir, ou por outra, teve o poder de sugerir-lhes a ideia de que haviam e ouviam. É também possível que o auxílio tenha sido trazido por outra entidade aparentando a forma familiar da mãe para não assustar as crianças, mas a hipótese mais simples e com certeza mais provável é que esta intervenção foi devida ao amor materno sempre vigilante e persistente, mesmo depois de ter passado através das portas da sepultura. Tendo sido este fato verificado exato, parece que a sua interpretação é lógica e perfeitamente razoável. É um exemplo que se pode acrescentar aos do capítulo 3º do nosso volume Durante a Morte, o pensamento produtor de imagens projetadas à distância. Parece-me igualmente impossível nós nos recusarmos a aceitar a manifestação seguinte, recebida 15 dias depois da morte e assinalada por meu sábio amigo, o professor Charles Richet. No dia 3 de setembro de 1916, por ocasião do ataque do Caminho Fundo, região entre Maurepas e Clery, um dos pontos de mais movimento no Somme, o segundo-tenente D, do 13º Batalhão de Caçadores Alpinos, foi ferido nos dois braços por uma bala, deixando ele à frente para que o tratassem na retaguarda. À noite 15 dias a fio faltou à chamada. Em vão o procuraram em todas as ambulâncias, foi considerado desaparecido. A 8 de setembro, o 13º Batalhão voltou a esse mesmo setor onde a infantaria se tinha adiantado uns 3 quilômetros para frente, por causa da vitória do dia 3 de setembro. Agora a manifestação que é preciso explicar.
Na noite de 18 para 19, um amigo íntimo do segundo-tenente D, o Sr. V, segundo-tenente comandando o canhão 37 do mesmo batalhão, teve um sonho estranho. Viu D agonizante, no fundo de um buraco de obus, à beira do dito caminho fundo, na base de um salgueiro, e que o censurava com violência por deixar morrer ali, sem socorro, o seu melhor amigo. O Sr. V, que é um oficial de sangue frio, calmo, quase céptico, ficou obcecado pelo sonho. Foi contá-lo ao seu chefe, o comandante S, que não tomou o caso muito a sério, mas que, por condescendência e para acabar com isso, lhe concedeu uma pequena licença, para fazer umas pesquisas no caminho fundo. O Sr. V lá chegou. Encontrou a paisagem do seu sonho. Na base do salgueiro estava uma vara com esta inscrição: aqui, 2 soldados franceses. Nada fazia prever que nesse lugar estariam restos anunciados pelo sonho. O segundo-tenente V manda cavar a terra. Encontra os restos mortais do seu amigo, perfeitamente identificável por diversas particularidades do uniforme. A inumação fora feita cerca de 15 dias antes. Eis agora outra observação feita 3 semanas após a morte. Uma avó é vista pelas 2 netas, mas em separado e sem se comunicarem. Esta senhora havia conservado fidalga beleza até a avançada idade de 81 anos, idade em que faleceu. Tinha ela um velho relógio que muito estimava, presente de núpcias. Era seu hábito dizer que esse companheiro dos seus longos dias estivera ligado a todas as suas impressões, as ausências do esposo, a volta das crianças quando vinham da escola, a hora de despertar, etc. Leamos a observação: uma manhã de outubro, escreve uma das netas, a senhora Jude. 3 semanas depois da sua morte, vi distintamente minha avó, com seu rosto sempre calmo e seus grandes olhos procurando como de costume o velho relógio. Fechei os olhos durante alguns segundos, abri-os de novo e havia ainda. Segunda vez cerrei os olhos, mas ao abri-los de novo não a vi mais. Como minha família me tratava por vezes de romântica, não disse palavra dessa visão. Na noite seguinte minha irmã, que nada tem de romântica, sendo completamente prática, confiou-me o seguinte: antes de se deitar, seu leito era vizinho do meu. Se me prometeres não zombar de mim, contar-te-ei uma coisa que eu vi a vovó hoje de manhã. Os pormenores que ela em seguida me contou concordavam absolutamente com o que eu mesma tinha visto. 6 de agosto de 1885. Carolina Jude. A narradora acrescenta que, embora já se tenham passado 20 longos anos desde essa dupla visão, nunca as 2 irmãs falam desse caso sem ficarem profundamente comovidas. Uma carta de sua irmã confirmou a mesma observação. Não parece admissível a hipótese de 2 alucinações independentes. A aparição coletiva transcrita a seguir não pode também ser atribuída a 2 alucinações distintas e concordantes, foi relatada por meu laborioso amigo de longa data, Gabriel Delany, conforme as memórias de Gurney sobre as aparições observadas pouco tempo depois da morte, apresentando elas esta particularidade de impressionar 3 sentidos diferentes: a vista, a audição e o tato. A narradora é a senhorita Lister, que, pela morte do marido de uma de suas amigas, viera morar com esta, sendo testemunha dos fatos seguintes: uma noite, no momento em que ela se preparava para ir tomar seu banho, pediram-lhe que fosse buscar um livro deixado na véspera, na sala de visitas. A senhorita Lister viu o marido falecido de sua amiga sentado à mesa dessa sala, apoiando o cotovelo pertinho desse livro. O fantasma, conta ela, parecia sorrir, como se percebesse o que eu pensava. Tomei o volume e o levei à minha amiga sem lhe contar o que acabava de suceder. Dirigi-me em seguida ao banheiro e não pensei mais nisso, mas ainda não havia 20 minutos que lá estava quando ouvi minha amiga chegar e abrir a porta da sala. Pus-me a rir e fiquei escutando se a aparição ainda lá estava. Ouvi minha amiga precipitar-se fora do aposento, descer à pressa e agitar febrilmente a campainha da sala de jantar. Uma criada acudiu, eu vesti-me o mais rapidamente possível e desci para junto dela, encontrando-a pálida e trêmula. Que disse eu. Acabo de ver meu marido. Respondeu-me ela. Que tolice, repliquei. Oh, não, eu o vi muito bem, falou-me 2 vezes. Fugi da sala, mas ele me seguiu e pôs sua mão gelada no meu ombro.
Duas alucinações independentes? É coisa difícil de admitir. Há nisso alguma coisa, como diz o adágio. Esses dois efeitos têm uma causa. Outra observação: a aparição de um pai a seus filhos e a mãe destes foi-me assinalada por uma correspondente, apresentando todas as garantias de um juízo ponderado e de perfeita sinceridade, numa comunicação mandada do Mans, a 25 de julho de 1921. Eis a relação, carta 4594, ouvi diretamente o caso da pessoa que o testemunhou conjuntamente com toda a sua família. Ela é filha de um ferreiro empregado da Condessa Augusto de Las Cases desde sua infância, tendo sempre merecido a estima de todos. Quando menina, habitava, assim como seus irmãozinhos e suas irmãs, no mesmo quarto que a sua mãe. Esta, viúva de pouco tempo, repousava a cabeça, voltada para a parede, não vendo, por conseguinte, o que se passava no quarto, mas ouvia seus filhos a se agitarem e a gritarem: "Está aí papai! Está aí papai! Calem-se e durmam, meus filhinhos", disse-lhes ela, "vocês bem sabem que seu papai está no céu." Mas as crianças gritavam sempre: "Papai está aqui, olha o papai", e uma das pequenas batia nas mãos, alegre por ter voltado seu pai. A viúva decidiu-se então e voltou-se para o quarto, vendo então seu marido, que lhe falou, disse-lhe entre outras coisas que, se tivesse acreditado na imortalidade da alma, teria tido comportamento bem diverso e lamentava não ter tido essa crença. Tomou-lhe a mão e apertou-a com força. Não conheço outros pormenores desse caso, mas parece-me muito notável, tendo como testemunhas muitas crianças e a mãe destas, cuja mão fora tão magoada pelo aperto de mão do fantasma que foi preciso fazer-lhe curativos durante vários dias. Acrescento que a narradora desse fato é pessoa muito calma, leal, sincera e que conheceu todos os pormenores do fato desde sua infância. Posso, por consequência, autorizá-lo a publicar esta narração que certifico ter recebido diretamente da filha do fantasma. Autorizo a indicar meu nome e meu endereço se o senhor o julgar necessário. Viscondessa de Breuil. Observação que é preciso explicar, como as precedentes. Alucinação? No meu escrupuloso inquérito ao qual a minha distinta narradora bem quis associar-se muito ativamente, houve, pelo menos, 7 cartas trocadas entre nós, das quais resulta sabermos ter a Condessa de Las Cases celebrado num pequeno poema, que tenho sob as vistas, esta aparição extraordinária e ter a mão da viúva sido curada depois de vários dias, carta 4727. Esse incidente realizou-se 15 dias depois da morte. O estudioso dos nossos problemas sabe que, desde a narração de Cícero sobre Parmenídio e a de Plínio, o moço, sobre o fantasma de Atenas, os mortos insepultos manifestaram muitas vezes o desejo de serem enterrados. Por quê? Que pode isso importar-lhes? Tem-se então apego ao corpo. Não se gosta de vê-lo abandonado. Na narração seguinte o mesmo desejo de inumação parece ter sido a ideia predominante. Esta narração é assinalada pelo Dr. Lee nos seus Glimpses of the Supernatural, volume I, Pag. 61, onde afirma que a versão foi dada por pessoas competentes, fornecendo elas uma relação sincera e fiel de uma história muito impressionante. 2 criadores de gado associaram-se e deixaram a Inglaterra para emigrar para a Austrália, onde não demoraram em se tornar possuidores de uma propriedade considerável. De repente um dos sócios desapareceu sem que fosse possível descobri-lo. Uma noite, cerca de 3 semanas depois, o sócio sobrevivente voltava para sua choupana por um trilho que costeava um banhado profundo. As sombras do crepúsculo aumentavam e o sol poente sumia-se atrás dos grandes arbustos, dos espinheiros espessos e das pastagens viçosas que crescem rapidamente naquele país. Subitamente avista a forma do seu sócio, tão real e tão viva como dantes, sentada no chão, à beira do açude, o braço esquerdo dobrado e encostado ao joelho, ia precipitar-se para o amigo e falar-lhe, mas a forma pareceu apagar-se e o rosto, de cor cinzenta, teve uma expressão de tristeza e de melancolia que não lhe era habitual, parou então. A forma tornou-se de novo mais visível, levantou o braço e com o dedo indicador da mão direita designou um buraco fundo onde a água parecia calma, porém negra, e situado sob uma árvore cujos galhos pendiam sobre o açude.
Repetiu esse gesto 2 vezes com modo decidido. Depois a forma diminuiu pouco a pouco e desapareceu completamente. No dia seguinte, de manhã, dragaram o açude e o corpo do sócio desaparecido foi descoberto no próprio lugar que o fantasma indicara e enterraram-no então de modo conveniente. Uma grande pedra estava amarrada ao corpo e um machado foi encontrado no mesmo lugar, sem dúvida a arma que servira ao assassino para cometer seu crime. Ao demais, foi reconhecido o machado como pertencendo a um aventureiro que foi acusado e preso. Como fossem achados com ele documentos importantes pertencentes à vítima, teve que confessar seu crime, sendo então executado. Julga-se notar neste, como em outros casos, um desejo de ser enterrado, parecendo também juntarem-se-lhe outras intenções. Poder-se-ia pensar que o morto quis indicar ao sócio a sua sorte, também é possível ter sido movido por um desejo de vingança contra seu assassino. Este último sentimento, aliás, foi a causa de grande número de aparições. Por que há esse desejo de inumação do cadáver? Entretanto, muitos não o exprimem, a julgar pelo silêncio dos inúmeros mortos pela horrível guerra alemã. Talvez que, conjuntamente, não se puderam manifestar. São talvez somente certos crentes que o desejam. Talvez sejam mais numerosos os indiferentes. Poderíamos também acrescentar as observações precedentes à descoberta do corpo do poeta italiano Edouard Bonner, Annales des Sciences Psychiques, 1910, pag. 191, sepultado nos escombros do tremor de terra de Messina, 1908, devido à aparição desse poeta que foi visto em sonho por uma menina amiga de sua família. Este capítulo poderia ser duplicado, triplicado. Mas urge tempo para que cheguemos às manifestações seguintes. Notemos que, como nos capítulos precedentes, IV, V e Vi, colocamo-nos fora do resultado das experiências de espiritismo. Capítulo 8 Manifestações e aparições de mortos bastante tempo depois da morte, de 1 mês a 1 ano. Não acrediteis fiando-vos nas tradições. Nada acrediteis fiando-vos nos vossos maiores ou nos vossos instrutores. Porém aquilo que tiverdes experimentado vós mesmos e tiverdes reconhecido como verdadeiro, isso sim, aceitai-o. Leis Paroles do Buda. Os 4 capítulos que acabam de se ler apresentaram um certo número de manifestações e aparições de mortos observadas desde a hora do falecimento até 1 mês de distância da extinção da vida terrestre. Vamos continuar nosso exame independente na mesma ordem cronológica. As observações seguintes foram feitas no intervalo de 1 mês até 1 ano depois da morte. Há bastante tempo já, antes do meu inquérito de 1899, em dezembro de 1896, recebi de um sábio membro do Instituto, o botânico Charles Naudin, diretor do Laboratório do Ensino Superior de Antibes, Vila Turet, a curiosa comunicação seguinte relativa a uma aparição de morto que é difícil pôr em dúvida e que, aliás, nosso dever científico nos obriga a explicar. Tivera eu ensejo, quando morara no Observatório de Nice, alguns anos antes, de ir passar um dia em Antibes em companhia do diretor desse observatório, meu amigo Perrotin, de Victorien Sardou, meu velho colega em pesquisas psíquicas, 1858-1864, o qual desejara acompanhar-nos e tínhamos conversado sobre esses problemas e as questões que a ele se prendem. Eis a carta do Sr. Naudin, Antibes, 26 de dezembro de 1896. Meu caro colega, desde a amável visita que nos fez, há alguns anos, passaram-se na Vila Turet acontecimentos tão dolorosos que não tenho a coragem de neles pensar. Quero falar-lhe de uma observação esquisita, que não pode deixar de interessar-lhe, que pertence ao assunto de que se ocupa há tanto tempo e do qual me interesso outro tanto. Foi a 26 de junho passado que o fato se deu em Denain, Norte. Uma religiosa da Congregação das Damas da Santa União, cuja casa matriz fica em Douai, tendo uma sucursal em Denain, fora enviada para esta última com o fim de servir de auxiliar à irmã cozinheira, sobrecarregada de trabalho naquele momento. A irmã superiora do convento, que estava muito mal de um câncer no estômago, sentindo que breve morreria, fez prometer, antes de partir, à dita religiosa de orar por ela e esta lhe prometeu. A doente faleceu nos primeiros dias de maio.
5 ou 6 semanas depois, isto é, no dia 26 de junho seguinte, nossa religiosa, que estava ajudando a barrelar a roupa, arregaçar as mangas até aos cotovelos, mandaram na adega para dali trazer cerveja. Ali, sem se preocupar com o caso, viu outra religiosa, que ela reconheceu súbito ser a superiora, morta algumas semanas antes. Esta beliscou-lhe o braço nu, com força, causando-lhe sudor violenta e, ao mesmo tempo, disse-lhe: ore, porque sofro. Isso tudo foi feito em menos tempo do que levamos para contá-lo. A pobre irmã, louca de medo, subiu precipitadamente a escada da adega e veio cair, mais morta do que viva, num banco ali perto. As lavadeiras, vendo que ela não aparecia com a cerveja, foram procurá-la, encontrando-a no banco tão emocionada que só lhes pôde dizer a custo que havia sido beliscada cruelmente. Mostrou seu braço, sobre o qual, com grande espanto das pessoas presentes, se viam 5 sinais vermelhos como se fossem queimaduras. 4 ficavam de um lado e o quinto, mais largo e fundo, do outro lado do braço e que era o lugar do polegar da defunta, dando esses sinais a impressão de que mão em brasas havia agarrado o braço da irmã. Os sinais em breve ficaram empolados. Foi chamado Dr. Toison, médico da Irmandade, para tratar da doente. Depois de ter tirado a fotografia das queimaduras, receitou o que era preciso, curaram as empolas, mas permaneceram 5 ou 6 cicatrizes que dão o testemunho da realidade do acidente. O Dr. Toison, médico distinto, é professor na Academia de Medicina Livre de Lille, é também médico da congregação em Denain. Não é possível pôr em dúvida a veracidade das pessoas que foram testemunhas do fato. A visão da irmã terá sido subjetiva. A queimadura, entretanto, foi mais do que objetiva. Submeto o caso à sua competência, pedindo-lhe para aceitar, caro colega, com meus votos de felicidade para o ano novo, os melhores sentimentos que por si tenho. C.H. Naldin, do Instituto. O sábio botânico continuava sua carta convidando-me a perguntar aos leitores do Petit Marseillais, ao qual enviava de tempos em tempos certos artigos de ciência popular, se tinham observado entre eles alguns fatos da mesma espécie, provando com certeza que uma pessoa morta podia manifestar-se de qualquer maneira. Eis, acrescentava ele, um problema dado há milhares de anos e é realmente lastimável que, apesar de muitas narrativas autênticas, não esteja ele ainda resolvido. Publiquei esta carta no Petit Marseillais, a 25 de maio de 1899 somente, pois estivera assoberbado por trabalhos consideráveis, e acrescentei o seguinte comentário: este fato, mesmo se o admitirmos textualmente, e por mais curioso que seja, não traz consigo a certeza. Primeiro, a aparição da irmã pode ter sido uma alucinação. Imagens falsas, ilusões da vista dão-se em certos casos. As obras sobre alucinações estão repletas de casos semelhantes, que seria supérfluo relatar aqui. Segundo o estigma dos 5 dedos da mão no braço nu da religiosa é um fenômeno mais raro. Mas a autossugestão produz por vezes efeitos iguais e recentemente fizeram a experiência de um vesicatório determinado sobre um braço. Isso se fez por simples sugestão. Essa narração, por conseguinte, não prova a realidade da aparição da superiora do convento. Não diremos que não se realizou essa aparição, não o sabemos. Mas ficam a se enfrentar 2 hipóteses, de um lado a realidade da aparição e do outro a alucinação e autossugestão. Entre as 2 hipóteses, escolhe-se de preferência a segunda, porque é mais científica e parece-nos mais natural. A dúvida que exprimia então em 1899 parece-me mais esclarecida hoje, pelas numerosas observações que tenho comparado há 22 anos. A probabilidade a favor da realidade objetiva desses fatos acentuou-se gradualmente em meu espírito, chegou mesmo à certeza para certos casos absolutamente característicos. Muitas observações análogas a dessa irmã são conhecidas e, mesmo, uma há de aparição em adega ao ir buscar cerveja. Eila, uma velha, morta agora, tendo sido empregada de minha família durante muito tempo, acabara por ocupar o lugar de porteira na nossa chácara, depositavam nela toda a confiança, era uma mulher de juízo. Eis o que ela me contou: seu marido, tendo recebido um dia a visita de um companheiro, mandou a adega para de lá trazer cerveja.
Quando subia a escada, julgou ver, nitidamente, seu pai, morto, que por ela descia. Cheia de pavor, grudou-se à parede para deixar passar o fantasma, que não demonstrou vê-la. Esta semelhança de impressões, de observações espontâneas, é seguramente muito esquisita, mas não podemos deixar de notar de novo aqui que as coisas se dão como se os mortos se manifestassem, seja intencionalmente ou seja por uma causa desconhecida. Registremos os fatos, esse é nosso dever. Um dos mais antigos e dos mais venerandos membros da Sociedade Astronômica de França, o Sr. Louis Crémière, escrevia-me de Bordeaux no dia 30 de março de